Olá, galerinha do 8º ano. Aqui é a professora Josemara de Ciências, prontos para mais um roteiro de estudos dessa semana. Então, vamos lá, começando. Lá no roteiro de atividades, vocês vão fazer primeiramente a leitura das páginas 78, 79, 80 e 81 do livro didático de vocês lá de ciências, ok? Então, vamos lá, vamos começar na primeira página, página 78. Vamos começar essa semana estudando reprodução, tipos de reprodução, na verdade. Então, vamos começar na primeira reprodução, que é a reprodução assexuada. O que seria a reprodução assexuada? Então, é aquela reprodução onde não envolve dois indivíduos. Então, apenas um indivíduo é capaz de gerar um novo ser, dar origem a um outro descendente. Então, vamos lá. Exemplos de reprodução assexuada: divisão binária, esporulação, brotamento e fragmentação. Então, são exemplos aí de processos assexuados de reprodução, tá bom? Então, vamos começar aí na página 78 com a divisão binária, ou também chamada cisparidade. Então, uma única célula, ela vai crescer, vai se dividir em duas e originar dois indivíduos. Então, olhem os desenhos aí da página 78, né? Nós temos uma bactéria, então essa bactéria aí, ela tá se dividindo, a própria célula, né? Que ela é um ser vivo unicelular, então a própria bactéria, ela consegue se dividir aí, né? E formar novas duas bactérias. E temos as algas também que conseguem fazer esse processo, os protozoários também conseguem fazer esse processo, ok? Olhem agora a página 79, outros exemplos de reprodução assexuada. Vamos lá. Esporulação e brotamento. Leem lá no quadrinho verde, esporulação é a forma de alguns organismos pluricelulares, como algas e fungos, se reproduzirem. Então, eles produzem o quê? Esporos, que são estruturinhas microscópicas, na verdade, que quando estão em algum ambiente adequado, esses esporos, eles se multiplicam e dão origem a novos indivíduos. Agora, olhem lá para o quadrinho azul. Brotamento. Então, brotamento é a forma de reprodução de muitas algas e plantas. Então, na verdade, alguns animais e alguns fungos também fazem esse tipo de reprodução. Então, na verdade, só nasce um novo brotinho, um novo serzinho do lado, assim, daquele ser vivo, e depois ele se desprende do seu pai aí, da sua mãe, do seu genitor, e vai formar um novo indivíduo, tá bom? Então, ele vai ser idêntico ao seu pai ou à sua mãe. Na verdade, na reprodução assexuada não existe pai e mãe, tá? Eu tô brincando com vocês. Na verdade, não existe pai e mãe na reprodução assexuada. Então, não existe sexo, tá bom? Masculino e nem feminino. Agora, vamos para a página 80. Leem lá no quadrinho verde claro lá. Fragmentação, outro exemplo de reprodução assexuada, tá bom? Na fragmentação, ou também chamada regeneração, o que acontece? Quando o ser vivo, ele perde uma parte do seu corpo, uma parte do seu membro, ele, na verdade, esse membro, ele vai se regenerar e acaba, na verdade, dando origem, às vezes, a um novo ser vivo. Então, vamos ver o exemplo da estrela do mar e da planária, tá bom? A estrela do mar, se ela perder um bracinho dela, ela, na verdade, vai regenerar aquele braço, vai formar um novo braço. E aquele bracinho que se perdeu, na verdade, vai formar uma nova estrela do mar, vai formar todos os outros braços. E nós vamos ter uma nova estrela do mar, ok? Vamos agora lá na página 81, reprodução sexuada. Gente, então agora na reprodução sexuada, o que vai acontecer? Então eu vou ter a união nessa reprodução de duas células muito especiais, que são as células sexuais ou os gametas. Então, aí eu vou ter que ter pelo menos um macho, uma fêmea, geralmente, né? Então, o macho produzindo as células sexuais masculinas e a fêmea produzindo as células sexuais femininas, tá ok? Mas, às vezes, um só
ser vivo, ele consegue produzir as duas células sexuais, a masculina e a feminina, como é o caso, por exemplo, das minhocas, tá? As minhocas, elas são hermafroditas. O que quer dizer isso? Ela produz os dois tipos de células, tá? Mas ela sozinha não consegue fazer isso, tá? A reprodução. Ela precisa trocar esses gametas, essas células, com uma outra minhoquinha, tá bom? No caso das plantas, acontece muito também, tá? De plantas serem hermafroditas. Então, numa mesma florzinha, eu vou ter tanto a produção de células masculinas como células sexuais femininas, tá bom? Então, aí eu tenho o grão de pólen e eu tenho os óvulos bonitinhos lá na minha mesma plantinha, na mesma flor. Mas também tem plantas que têm flores separadas, de sexos separados, tá bom? Então, vamos lá. Nesse tipo de reprodução sexuada, todos os descendentes, né, todos os filhos são geneticamente diferentes dos seus pais, tá bom? Então, existe uma variabilidade genética muito grande, o que possibilita uma maior adaptação, maior sobrevivência desses seres vivos ao ambiente, tá ok? Então, olha a vantagem da reprodução sexuada aí, é a adaptação desses seres vivos ao ambiente. Vamos lá agora para a página 82. Vamos para as nossas atividades que vocês vão fazer no caderno, ok? Então, a primeira perguntinha é sobre estaquia. Então, qual é a vantagem aí desse tipo de reprodução vegetal aí para o agricultor? Gente, a estaquia é uma técnica onde a gente pega brotinhos, na verdade, né? Eu pego uma folha, eu pego um galinho, uma raiz e planto só um pedacinho dessa planta e ela se reproduz, ela se regenera, né? Ela se multiplica e forma todos os órgãos, né? Então isso é vantajoso, porque se eu tenho uma planta aí com uma característica de meu interesse, uma característica boa, então eu faço várias plantas, né? Iguaizinhas, né? Aquela que eu tinha interesse. Então é muito bom para a agricultura, tá bom? A número 2 é a respeito da partenogênese. É uma reprodução sexuada ou assexuada? É assexuada, tá bom? Então, no caso aí, tem, na verdade, a assexuada para a formação do zangão. Então, um óvulo, ele sozinho consegue dar origem a um macho, tá? Das abelhas, que é o zangão. E também tem reprodução sexuada, porque a rainha, ela pode cruzar com um zangão e formar aí ou uma outra rainha ou todas as outras fêmeas, as operárias, tá bom? Então, nas abelhas nós temos os dois tipos de reprodução. Na número 3, tá perguntando aí, ó, vocês, na verdade, vão ter que analisar a tirinha, né? Vocês estão vendo aí que é uma planária e ela está se dividindo, então elas se cortaram ao meio aí, com essas espadinhas, e na verdade elas se reproduziram desta forma, tá bom? Olhem lá no texto, né, que a planária ela se reproduz aí por fragmentação ou regeneração. Cada pedacinho da planária vai formar uma nova planária. Reprodução assexuada, portanto, pessoal. Então, analisem e respondem a questão A, B e C dessa tirinha aí da número 3, tá bom? Bom trabalho! Fiquem com Deus e até a próxima semana, ok? Beijão aí para vocês! Eu já estava esquecendo. Não deixem de assistir a videoaula também no link que eu deixei aí para vocês especificadinho no trabalho, tá? Aí na atividade. Então, assistam, que tem uma professora muito legal que também está explicando toda essa matéria. E os desenhos dela são muito bonitinhos, tá bom? E boa aula! Tchau, tchau!